Se você tem mais de 60 anos e vai dormir hoje à noite sem assistir a este vídeo primeiro, pode estar tomando uma decisão que vai custar a sua vida. Eu sei que isso parece exagerado. Eu sei que você já ouviu alertas de saúde antes, mas o que eu estou prestes a compartilhar com você é diferente, porque não se trata de doença, não se trata de genética e não se trata de azar. Isso é sobre algo que você está fazendo agora, hoje à noite, nas horas antes de fechar os olhos, que está preparando silenciosamente o terreno para um ataque cardíaco ou um derrame enquanto você dorme. E a parte mais assustadora de tudo, a maioria das pessoas que faz isso não tem a menor ideia de que é perigoso. Elas acham que estão relaxando, acham que estão descansando, acham que estão sendo gentis com o próprio corpo. Mas, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, quase 50% de todos os eventos cardíacos fatais em adultos acima de 60 anos acontecem entre as 22 horas da noite e as 6 horas da manhã. Metade enquanto você dorme, enquanto você está indefeso, enquanto a sua família está no quarto ao lado. Este vídeo vai mostrar exatamente quais são esses hábitos noturnos, por que eles são tão catastróficos para o coração e o cérebro que envelhecem, e o que você pode fazer a partir de hoje à noite. Não na próxima semana, não depois da sua próxima consulta médica, hoje à noite, para reduzir drasticamente o seu risco. Vou te dar uma rotina de proteção passo a passo antes deste vídeo terminar. Tudo que peco e que você fique comigo, porque o que eu revelo no meio deste vídeo, especificamente o hábito número 3, e algo que acredito ser responsável por mais mortes silenciosas durante a noite em adultos acima de 60 anos do que quase qualquer outro fator, e algo sobre o qual praticamente ninguém fala. Meu nome é Dr. Felipe Rocha. Sou médico clínico geral com mais de 30 anos de experiência em medicina interna e saúde do idoso. Já estive ao lado de pacientes que sobreviveram a eventos cardíacos durante a noite e já dei a notícia a famílias que não tiveram essa sorte. E em todas as minhas décadas de prática, um padrão continuou aparecendo repetidamente. As pessoas que sofreram ataques cardíacos e derrames durante o sono nem sempre eram os pacientes mais doentes sob meus cuidados. Muitas vezes, eram aquelas que pareciam estar bem, as que se alimentavam de forma razoável, que se exercitavam um pouco, que tomavam seus remédios na maior parte do tempo, mas tinham um punhado de hábitos noturnos que estavam destruindo silenciosamente o próprio sistema feito para protegê-las enquanto descansavam. Estou compartilhando isso hoje porque você merece saber o que eu vi. A maioria dos médicos não tem 12 minutos para sentar e te explicar tudo isso no consultório. Mas essa informação não é opcional e urgente. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre o corpo que dorme após os 60 anos. O sono não é passivo. O sistema cardiovascular não simplesmente descansa quando você se deita. Ele entra em um complexo ciclo biológico de reparação. A pressão sanguínea deve cair, a frequência cardíaca deve diminuir. O cérebro deve eliminar resíduos tóxicos que se acumulam durante as horas de vigília. Quando esse processo funciona corretamente, o sono é a forma mais poderosa de proteção cardiovascular que o seu corpo possui. Mas quando ele é perturbado, quando certos hábitos interferem nesse ciclo, o resultado não é apenas um sono ruim. O resultado é um caos fisiológico. Pressão sanguínea que sobe em vez de cair. Artérias que se contraem em vez de relaxar. Sangue que engrossa em vez de fluir livremente. E em um corpo acima de 60 anos, com artérias já mais rígidas e um coração já trabalhando mais, esse caos pode se tornar fatal em poucas horas. O que estou prestes a revelar contraria o que a maioria das pessoas assume sobre o sono. E quero que você fique comigo em cada um desses hábitos. Porque quando chegarmos ao hábito número 1, o mais perigoso de todos, você vai entender por que tantas pessoas nunca conseguem prever o que está por vir. Vamos começar pelo hábito número 5. Comer uma refeição grande ou pesada dentro de 2 horas antes de dormir. Eu sei que você já ouviu alguma versão desse aviso antes, mas quero que você entenda o que realmente acontece dentro do seu corpo. Porque quando você entende o mecanismo de verdade, nunca mais vai encarar um jantar tardio da mesma forma. Quando você come uma refeição pesada perto da hora de dormir, o seu sistema digestivo exige um enorme aumento no fluxo sanguíneo. O seu estômago, o intestino, o fígado,
todos precisam de mais circulação para processar o que você acabou de consumir. O seu coração tem que bombear com mais força e mais rapidez para atender essa demanda. A pressão sanguínea sobe exatamente no momento em que ela está biologicamente programada para cair. Um estudo publicado no European Heart Journal acompanhou mais de 100 mil adultos ao longo de vários anos e encontrou uma ligação clara e estatisticamente significativa entre a alimentação pesada noturna e eventos cardiovasculares durante a madrugada. O risco foi especialmente elevado em adultos acima de 60 anos. E aqui está a parte que nunca aparece nas manchetes. Comer tarde piora dramaticamente o refluxo gastroesofágico em pessoas mais velhas. E o refluxo à noite não causa apenas desconforto. Pode estimular diretamente o nervo vago, desencadeando arritmias perigosas e ritmos cardíacos irregulares, com muito mais probabilidade de se tornarem fatais em um coração que envelhece. Mariana tinha 67 anos quando chegou ao meu consultório reclamando de cansaço e palpitações ocasionais à noite. Ela jantava todo dia por volta das 21 horas, geralmente uma refeição farta, e ia dormir por volta das 22h30. Ela achava que estava bem, porque nunca havia tido um evento cardíaco. Um monitor cardíaco de 24 horas contou uma história completamente diferente. O coração dela estava apresentando ritmos irregulares, repetidamente entre meia-noite e as 3 da manhã, todas as noites. Exatamente quando o corpo dela tentava digerir uma refeição grande demais e tarde demais. Mudamos o jantar dela para as 18h30 e reduzimos as porções. Em 3 semanas, os ritmos noturnos tinham se normalizado. Ela me disse: Dr. Felipe, eu não tinha ideia que estava fazendo isso comigo mesma toda noite. A maioria das pessoas não tem. A regra é simples. Faça a última refeição, pelo menos 3 horas antes de dormir. Deixe leve, porções moderadas. O seu coração vai trabalhar menos, descansar mais e durar por mais tempo. Se você está gostando dessas informações, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente fala sobre saúde de verdade, do jeito que você precisa ouvir. Agora vamos para o hábito número 4, e este aqui surpreende quase todo mundo que eu conto. Ir dormir mesmo levemente desidratado. Após os 60 anos, a sensação natural de sede do seu corpo fica significativamente mais fraca. Você pode estar clinicamente desidratado e não sentir quase nada. Muitos adultos mais velhos também limitam intencionalmente a ingestão de líquidos à noite para evitar idas ao banheiro durante a madrugada. Entendo a lógica, mas aqui está a realidade médica que o seu conforto está escondendo. Quando você está desidratado, o seu sangue fica mais espesso e viscoso. O sangue espesso se move mais lentamente pelos vasos. O sangue lento forma coágulos com mais facilidade. Agora some isso com a desaceleração natural da circulação que acontece durante o sono, quando a frequência cardíaca cai e a pressão sanguínea diminui, e você criou as condições biológicas ideais para um coágulo se formar. Esse coágulo pode viajar até o coração e causar um ataque cardíaco, ou viajar até o cérebro e causar um derrame. Um estudo publicado no Journal of Cardiovascular Disease descobriu que mesmo uma desidratação leve aumentou o risco de eventos cardiovasculares noturnos em mais de 60% em adultos acima de 55 anos. Mais de 60%. Por algo tão simples quanto não beber água suficiente durante o dia. Roberto tinha 71 anos, era aposentado e se considerava com boa saúde. Ele me disse com orgulho que nunca bebia água depois das 18 horas, porque dormia a noite toda e não queria estragar isso. Numa manhã, sua esposa o encontrou sem resposta no seu lado da cama. Ele havia sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico durante a noite. Um coágulo havia bloqueado uma artéria crítica para o cérebro. Os exames mostraram sangue altamente concentrado. A desidratação foi documentada claramente pela equipe do hospital como um fator contribuinte. Roberto sobreviveu, mas perdeu o uso da mão direita permanentemente. Ele me pediu para contar a história dele porque não quer que mais ninguém fique a mesma escolha que ele fez. A solução não é complicada. Beba um copo cheio de água, 1 a 2 horas antes de dormir. Use o banheiro antes de se deitar e mantenha um pequeno copo de água na mesinha de cabeceira caso acorde durante a madrugada. Não sacrifique a química do seu sangue em nome de uma noite sem interrupções.
uma ida ao banheiro e um resultado muito melhor do que um derrame. Você está reconhecendo algum desses hábitos na sua própria rotina? Escreva nos comentários abaixo. Qual desses hábitos você tinha sem saber que era perigoso? A sua resposta pode ajudar outra pessoa que está lendo agora a tomar esse assunto a sério. Agora estamos chegando nos 3 mais importantes, e quero que você entenda que cada um dos hábitos restantes é mais perigoso do que o anterior. O hábito número 3, e um que acredito estar matando pessoas silenciosamente em todo este país, todas as noites, e quase ninguém associa isso a ataques cardíacos e derrames. Apneia do sono não diagnosticada. A apneia do sono, e uma condição em que a via aérea colapsa parcial ou totalmente durante o sono, fazendo a respiração parar. Às vezes por 10 segundos, às vezes por 30, às vezes mais do que isso. Em casos graves, isso acontece centenas de vezes por noite. Cada vez que a respiração para, os níveis de oxigênio no sangue despencam. Cada vez que o oxigênio cai, o cérebro aciona uma resposta de emergência. Hormônios do estresse inundam o corpo. A frequência cardíaca dispara, a pressão sanguínea sobe. E então, segundos depois, a respiração retorna, o oxigênio volta e o ciclo recomeça. Isso acontece repetidamente, centenas de vezes, enquanto você acredita estar dormindo tranquilamente. Pesquisas da Universidade de São Paulo mostraram que a apneia do sono não tratada triplica o risco de ataques cardíacos durante a noite e quadruplica o risco de derrames. Quadruplica. E estudos publicados no Journal of the American Medical Association estimam que mais de 80% dos casos moderados a graves de apneia do sono em adultos acima de 60 anos estão completamente sem diagnóstico. Os sinais de alerta incluem ronco alto e crônico, acordar engasgando ou sufocando, dores de cabeça pela manhã, cansaço extremo durante o dia independente de quanto você dorme, e pressão sanguínea difícil de controlar mesmo com medicação. Cláudia tinha 64 anos e roncava há anos. O marido havia se mudado para o quarto de hóspedes. Ela achava que era vergonhoso, mas inofensivo. Em uma noite, o nível de oxigênio dela caiu tão drasticamente durante um episódio de apneia que o coração desenvolveu uma arritmia perigosa. Ela acordou na emergência. O cardiologista disse que ela esteve a poucos minutos de não acordar nunca mais. Hoje ela usa um aparelho para apneia e a pressão arterial noturna caiu 22 pontos. Ela diz que é o aparelho que salvou o casamento e a vida dela. Se você ronca, se acorda cansado, independente de quanto dorme, por favor, fale com o seu médico sobre um exame do sono. Isso não é opcional, é urgente. Se este vídeo está chegando na hora certa para você, compartilhe agora com alguém que você ama, um familiar, um amigo que mora sozinho. Você pode não saber a vida de quem está protegendo ao passar essa informação adiante. O hábito número 2 é algo que quase todo adulto acima de 60 anos já fez, pelo menos ocasionalmente, e as consequências são muito mais graves do que a maioria percebe. Pular, atrasar ou tomar o remédio para a pressão no horário errado. A pressão sanguínea segue um ritmo biológico preciso ao longo de 24 horas. Nas primeiras horas da manhã, entre 3 e 6 horas, o corpo se prepara para acordar. O cortisol sobe, a frequência cardíaca aumenta, a pressão sanguínea sobe. Isso é chamado de pico matinal. E em pessoas cujo medicamento já perdeu o efeito durante a noite, esse pico pode ser catastrófico. As placas dentro das artérias se rompem sob a pressão. Coágulos se formam. Ataques cardíacos e derrames acontecem. Estudos publicados na revista Lancet e replicados em vários grandes ensaios clínicos mostraram que tomar o remédio para a pressão à noite, em vez de manhã, reduz o risco de eventos cardiovasculares durante o sono em quase 45%, quase metade. E ainda assim, a maioria das prescrições ainda é escrita como tomar uma vez ao dia pela manhã, porque esse é o padrão. Não porque é o mais seguro para proteger você durante a noite. Não estou dizendo para você mudar a rotina de medicação sem falar com o seu médico. Estou dizendo para você ter essa conversa. Pergunte ao seu médico especificamente se tomar o remédio antes de dormir pode ser mais seguro para você. E enquanto isso, nunca pule uma dose. Nunca atrase por horas. E nunca assuma que porque se sente bem, a pressão está bem. Ela pode estar subindo para níveis perigosos nas primeiras horas da manhã, enquanto você dorme completamente inconsciente.
Anderson tinha 69 anos e controlava a hipertensão há uma década. Era o que eu chamo de cumpridor casual, ou seja, tomava a medicação na maioria dos dias, mas pulava quando esquecia ou quando estava viajando. Ele me disse que achava que um dia aqui e ali não poderia fazer tanta diferença. Em uma manhã de terça-feira, a esposa ligou para o pronto-socorro às 4h30. Anderson havia sofrido um derrame hemorrágico massivo. Ele tinha pulado o remédio 2 noites seguidas. O pico matinal chegou sem nada para conter. Anderson passou 4 meses em reabilitação. Ele me disse do leito do hospital que daria tudo para voltar atrás e tomar aquelas 2 porcoês do remédio. Tome a sua medicação. Tome no mesmo horário todas as noites. Coloque um alarme se precisar. Esse é o fator de risco mais controlável de toda essa lista. E agora chegamos ao hábito número 1, o mais perigoso de todos. O que prometi a você no início deste vídeo. O que acredito ser responsável por mais mortes prevenidas durante a noite em adultos acima de 60 anos do que quase qualquer outra coisa. E o que quase ninguém discute, porque não parece perigoso de jeito nenhum. Dormir em um quarto quente demais. Preciso que você fique comigo aqui, porque sei que isso parece simples demais para ser fatal, mas a ciência por trás disso é absolutamente sólida. Quando você dorme em um quarto quente demais, acima de 22 graus Celsius, o seu corpo trabalha continuamente durante a noite para liberar o calor em excesso. Os vasos sanguíneos da pele se dilatam para deixar o calor escapar. A frequência cardíaca permanece elevada, em vez de cair no ritmo noturno protetor. Você sua, perdendo líquidos e engrossando ainda mais o sangue. O sono fica mais leve e fragmentado, roubando do corpo as fases profundas e restauradoras necessárias para reparar o sistema cardiovascular. E de forma crítica, a pressão sanguínea nunca alcança sua queda natural durante a noite. Pesquisas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e dados publicados no European Heart Journal identificaram temperaturas elevadas de sono como um fator de risco independente para eventos cardiovasculares noturnos, especialmente em adultos acima de 60 anos. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe: o frio também é perigoso. Temperaturas abaixo de 15 graus Celsius fazem os vasos sanguíneos se contrair bruscamente. O coração tem que bombear com uma resistência vascular significativamente maior. Em artérias já enrijecidas pela idade, essa contração pode romper uma placa e desencadear um ataque cardíaco em poucas horas. A temperatura ideal para dormir, a faixa que permite que a frequência cardíaca caia naturalmente, que a pressão sanguínea alcance a queda que deve atingir e que o sono chegue às suas fases mais profundas e restauradoras, e entre 18 e 20 graus Celsius. Isso não é sobre conforto, e sobre fisiologia cardiovascular. 1/4, 2 ou 3 graus mais quente pode parecer perfeitamente normal. O seu coração sabe a diferença. Agora, deixa eu te dar a rotina de proteção noturna que prometi. Ela é simples, acessível, e se você a seguir com consistência, as pesquisas sugerem que pode reduzir o risco de um evento cardiovascular noturno em mais de 40%. Às 18h30, faça a sua última refeição do dia. Deixe leve, proteína magra, legumes e verduras. Nada pesado ou frito, e nada depois disso além de água. Às 20 horas, beba um copo cheio de água. Tome os medicamentos prescritos exatamente como seu médico orientou, e configure um alarme no celular para não perder nenhuma dose. Às 21 horas, comece a desacelerar. Nada de televisão emocionalmente estimulante. Sem discussões, sem ligações estressantes. Reduza as luzes da casa. Deixe o sistema nervoso iniciar a transição. Às 21h30, ajuste o termostato do quarto para 19 graus Celsius. Coloque um pequeno copo de água na mesinha de cabeceira. Se você suspeita de apneia do sono, posicione-se para dormir de lado com um travesseiro apoiando o pescoço. Às 22 horas, use o banheiro completamente antes de se deitar. Tome os medicamentos finais e, ao se acomodar, faça 5 respirações profundas e lentas. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático e começa a sinalizar ao seu coração para que a frequência diminua naturalmente. Essa rotina não custa nada além de atenção, e o retorno desse investimento e um sistema cardiovascular protegido, não estressado, enquanto você dorme. Antes de você ir, me conta nos comentários, qual desses 5 hábitos te surpreendeu mais?
Quero muito ler as suas respostas. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Toda semana eu trago conteúdo criado especificamente para ajudar adultos acima de 60 anos a viver mais, com mais saúde e mais independência. Quero deixar algo importante com você antes de encerrar. O seu coração tem batido por você cada minuto de cada dia por 6, 7, 8 décadas. Nunca pediu um dia de folga, nunca parou sem te avisar. Mas os avisos são sutis, e a maioria das pessoas não está ouvindo com atenção suficiente até que seja tarde demais. Você não está quebrado, o seu corpo não está desistindo de você, mas ele precisa que você seja intencional com essas horas noturnas, porque o que você faz nas últimas 2 horas antes de dormir está moldando o que o seu coração e o seu cérebro vão experimentar nas próximas 8. Eu te desafio a seguir essa rotina por 30 noites. Apenas 30 noites. E acredito que você vai sentir uma diferença na sua energia, nas leituras de pressão pela manhã e na qualidade do sono, de um jeito que não sentia há anos. O seu coração não vai se curar de anos de estresse noturno da noite para o dia, mas ele pode começar a se recuperar hoje à noite. Comece hoje. Eu sou o Dr. Felipe Rocha e te vejo no próximo vídeo.